Pessoal, belezinha? Tranquilo, firmes e fortes? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Bruno Vilar e vou estar aqui com vocês com mais um temazinho de raciocínio lógico, agora operadores lógicos, cujo tema é condicional. E aí respira, relaxa, porque são fortes emoções, é o conectivo com maior índice de questões, é o conectivo com maior índice de casos. Então, vamos começar agora a dar uma respiradinha, relaxada, né? Pensar no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado e vamos ser felizes aí, firmes e fortes, estudando agora condicional, tá? Então, a condicional é o operador, assim, talvez mais importante da humanidade, porque a gente estuda a ideia de condição. Né? A gente sempre está trabalhando as coisas com a condição. Pô, se eu tiver dinheiro, eu vou no cinema, né? Porque chove, porque tem isso, fatores. Né? Então, até a ciência, você vai estudar as causas e efeito. Então, por que acontece determinado fenômeno? Como é que a gente vai fazer isso? Descobrir as causas que geram esse determinado fenômeno aí. Então, a condicional é muito utilizada. Essa ideia de condição, ela é estritamente fundamental aí na nossa jornada, tá? Então, vamos falar logo aí da condicional, tá? Que é representado pela setinha. E isso é importante, tá? É uma relação de subconjunto, na ideia de teoria de conjuntos. Então, o conjunto P está dentro do conjunto Q, tá? Então, o conjunto P está dentro de Q. Então, você vai ter aí se P, então Q, tá? Você vai ter se P, vírgula Q. Você vai ter P consequentemente. Ai, meu Deus, é muita coisa. Mas você vai conseguir, consequentemente, Q. Pode ser também assim, ó, se P, vírgula, então Q. P, logo Q. Quando P, Q, como P, Q. Então, isso aqui é só o básico. Olha aí, o básico. Tá? Ainda tem mais dois casos especiais de escrita que nós vamos trabalhar em relação ao condicional. Tá? Então, a condicional aí, porque a bicondicional cai muito pouco, é chamado de operador principal quando ele aparece no termo da expressão. A gente vai ver isso depois. Tá? Vou ver a dicasinha importante aí. Então, você tem, olha o que eu vou ter que memorizar. Pode ser se P, então Q, se P, vírgula Q, P consequentemente Q, se P, então Q, P logo Q, quando P, vírgula Q, como P e Q. E aí é uma ideia de subconjunto, onde esse P, pessoal, eu chamo de causa, e esse Q eu chamo de efeito, tá? Então você vai ter se, causa, então efeito. Então se P, vírgula Q, P consequentemente Q, se P, então Q, P logo Q, quando P, Q, como P, vírgula Q. Tá? Então tá aí as situaçõezinhas especiais da história. Vamos apagar aí, tá certo? E aí vamos ver os casos especiais de escritas, ó. Cai bastante em prova, principalmente da Fundação Carlos Chagas, o CESP cobra de vez em quando também, a ESAF adora também cobrar, que são as condições suficientes e condições necessárias. Então vamos começar com o caso 1. Então, caso 1, condição suficiente. Como é que seria isso se a gente vai ver isso agora? Então a proposição P condicional com Q, em vez de ele escrever daquele formato clássico, se P então Q, ele vai escrever no formato da condição. Então vai ser assim, ó, P é condição
suficiente para quê? Então, P é condição suficiente para quê? Aí, olha só o que você vai ter aí agora. P é condição suficiente para quê? Lógico, tem que ter uma dicasinha para vocês, tá? A dica é causa. Ou seja, o termo que vem antes da condição suficiente é o termo que nós chamamos de causa. A gente vai ver isso daqui a pouco melhor. Causa. Condição suficiente. Deixa eu botar só suficiente. Efeito. Então você tem aí causa suficiente efeito, tá? Então essa é a ideia básica que nós temos aí. Causa suficiente efeito. Então vamos lá. Ele vai colocar uma proposição A, vou colocar uma proposição curta. Então, o que está depois do se e antes do então, desse formato é o P, que é a causa. O que está depois do então é o efeito, que é o quê? Então você tem assim, se, causa, então, efeito. Tá? Então, se, causa, então, efeito. Então, correr é condição suficiente para cansar. Então, você não vai, e é isso que eu queria bater um papo com vocês, dizer assim, então eu lendo, eu vou descobrir que é causa e efeito. Não. Não é você lendo e interpretando, é você lendo e conhecendo a regra do jogo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, tô aqui para dar um recado rapidinho. Quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, o melhor custo-benefício do mercado para o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, lá de Sergipe 2016? Então acesse lá concurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter aí, vai se matricular, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui, repito, melhor custo-benefício da internet. Por quê? Porque nós temos professores aí de excelência, professores de altíssimo gabarito, e principalmente nós temos o personal coach. Personal é pessoal e coach é treinador. Então aqui você estuda em regime de metas. O seu treinador pessoal, todo dia você vai ter uma meta, e essa meta vai ser decisiva na sua aprovação. Cumpra com as suas metas de estudos, cumpra com a sua obrigação de fazer as atividades pedagógicas, que você vai ficar competitivo e vai fazer uma grande prova, tá certo? Espero você, um forte abraço. Já esqueceram, você quer o material dessa aula? Vai lá no nosso site, baixa lá, clica lá em documentos, faz o download do material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC Concursos.